Bom, pessoal, sejam bem-vindos de novo, né? E vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Agora continuando no episódio 7, né? Nós já vamos entrar como se fosse o episódio 8. É porque não concluímos, né, na fala anterior, mas aproveito para continuar aqui, para não perder o raciocínio do que realmente estava acontecendo sobre a situação de Estevão, né, de Abigail e de Saulo. Antes de mais nada, eu peço àqueles que querem contribuir na divulgação do Espiritismo, que dê o like, né, de gostei, faça a inscrição no canal, né, e compartilhe com um amigo, com um companheiro, com alguém que você conheça, né, para a gente continuar divulgando a doutrina dos Espíritos, né? Porque esses relatos que eu estou me referindo não estão na Bíblia, não estão detalhados nos Evangelhos, né? São relatos que a gente pega da psicografia de Chico Xavier, né? Mais especificamente Paulo Estevão, né? Bom, então estava ali conversando o Sadoc, né? Falamos no episódio passado, Sadoc com Saulo, né? E conversa vai, conversa vem. O Saulo pergunta sobre como que ocorreu a salvação do tio de Sadoc, né? O milagre que aconteceu, né? Aí conversa vai, conversa vem e tal. Aí o Saulo perguntou: você está sabendo que dia que Estevão faz a pregação lá nos Homens do Caminho, na Casa do Caminho? Aí ele disse assim que é no sábado, né? Aí então os dois combinaram: ó, vamos fazer o seguinte, no próximo sábado, isso era no começo de semana, né? No próximo sábado nós vamos lá. Vai você, Sadoc, e eu, né? Para ver o que Saulo, o que Estevão está falando. Que heresia, né? O que o Estevão está dizendo sobre o problema desse Messias que chegou, né? E o Sadoc até disse para ele, o Saulo, esse Messias até foi morto, né? Recentemente, porque isso era o ano de 35, né? Já fazia mais ou menos 2 anos que Jesus tinha sido crucificado. E a ideia do Cristo estava sendo disseminada, né? Saindo para todos os lados, inclusive de responsabilidade dos apóstolos, né? Especialmente Pedro e Tiago, né? Bartolomeu, né? Filipe e outros que estavam ali para auxiliar, né? Os parentes, né? Também, né? Então ficou combinado que no sábado eles iriam lá. Aí durante a semana já era dia de Saulo visitar Abigail, como eu estou dizendo, né, a namorada, né? Então Saulo saiu, né, num dia da semana, já na tardezinha, no fim da tarde, e foi, né? Saiu de Jerusalém e na estrada de Jope ele foi até a casa do padrasto de Abigail, onde ela morava, né, do Zacarias. E ali, chegando ali, né, encontrou com Abigail, com a Ruth, né, com o pessoal responsáveis, né, pela casa, né, a família, porque Abigail era já integrante da família. Já tinha alguns meses que ela já estava ali, porque o Zacarias, mais a Ruth, eles vieram de uma região próxima a Corinto. Eles também tinham uma propriedade lá, né? E já falamos isso em capítulos anteriores, em vídeos anteriores, né? O Zacarias mudou para aquela região com a Ruth e como a Abigail estava fugindo da perseguição do Licínio, né, do romano, né, do questor romano lá, aí foram para aquela região. E ali eles desenvolveram, né,
agricultura, criação de animais e ficaram bem, né? Já falamos ali, já foi citado isso. Então, o Saulo chegou, o texto diz o seguinte, que Saulo estava muito acostumado a cavalos velozes, né, as bigas chique, né? É como se fosse um carro de último modelo hoje, né? Então Saulo foi nessa biga, né, até a casa para encontrar Abigail, né, a sua namorada, né, que ele ficou conhecendo, já explicamos como que ela ficou conhecendo. E ali naquela casa, Abigail trabalhava junto com a Ruth na ajuda dos trabalhos menos pesados, né? Cultivava fruta, né? Algumas flores, isso tudo era vendido em Jerusalém, né? Inclusive o texto diz que existiu na época um senhor chamado Alexandre, muito amigo, muito próximo de Anás. Anás era um sacerdote do Sinédrio e que participou inclusive da acusação de Cristo. Isso está escrito nos evangelhos, né? A figura de Anás com os chefes, né? Da região que estava julgando Jesus. E Anás era um sacerdote junto com os escribas, ou junto com os responsáveis pelo templo, né? Os mestres do templo, os rabinos do templo, né? E esse Alexandre ajudou a trabalhar a possibilidade de Zacarias vender no templo, né? Inclusive, os evangelhos e a história mostram que Anás conversa com Pilatos na hora de condenar Cristo, né? A cruz, né? A morte. Bom, então, aí a partir daí, esses amigos influentes, como já falei, o Gamaliel, né? O próprio Saulo, né? Fez com que o Zacarias, o padrasto de Abigail, tivesse uma boa relação no templo e passou a vender e comercializar bem no templo, né? Mas naquele dia, né, o Saulo chegou para as conversas rotineiras, ele ia muito tempo, namorava muitos dias na semana, né, vamos dizer assim, namoro eu que digo, né, não uso esse termo na época, mas assim, era como se fosse a namorada, né? E Saulo ficava assim entusiasmado porque ela conhecia bem a lei, ela tinha um carisma especial, ela era uma pessoa extremamente dedicada à lei, muito linda, maravilhosa, um aspecto, uma fisionomia fantástica, segundo o relato de Saulo, né? Então, naquele dia, nas conversas, né, que eles estavam conversando, né, entre eles, né, ela disse para Saulo: ó Saulo, eu desejava muito notícia do meu irmão Gesiel, que eu já te falei, ele foi levado como prisioneiro para a galera, né, de um navio, né? Então ela falou que tinha muita vontade de ter notícia dele, né? E que Zacarias já estava envolvendo os influentes de Corinto, já estava procurando alguém que estava no governo junto com Licínio, né? Aquele questor que eu já falei anteriormente, e procurando notícias do Gesiel, e nunca chegava. E ela pediu pro Saulo: Saulo, você que já é como se fosse um ministro lá no Sinédrio, né? já está envolvido no Sinédrio de Jerusalém, então por que você não intervenha e busque informação sobre o Gesiel, meu irmão? Porque eu acho que Gesiel ainda está vivo, né? E preso. De repente você, como uma pessoa influente no templo, né? Já um fariseu muito respeitado, até porque você é discípulo direto de Gamaliel, Gamaliel é muito respeitado, né? Por que você não pode olhar isso para mim, né? E aí então
o Saulo disse para ela, não, eu vou procurar, pode deixar que eu vou procurar, né? Ela ainda disse para Saulo, Saulo, eu faço questão que o Gesiel te conheça, porque ele é muito culto, você também é, então vocês terão muita conversa, né, sobre as leis, e vocês com certeza se darão muito bem, e Gesiel ficará muito feliz de saber que você vai estar comigo, né, e que a gente está se dando bem, né? Muito bem. A partir daí ficou combinado então, né, que já há alguns meses, né, que eles já estavam conversando, né, ficou combinado então que o Saulo iria procurar, né, informações a respeito de Gesiel, do seu irmão, né. Bom, aí ficou aquela cordialidade, né, dos dois, né, como se fosse um namoro mesmo, né. E a Abigail disse para ele, o Saulo, se Gesiel ainda estiver preso, você promete que liberta da prisão, das galeras, né? Eu sei que você tem muito amigo em Jerusalém influente, por que você não pode interceder para libertar Gesiel? Que eu estou com muita saudade, e a gente era muito ligado, porque desde que a mãe morreu, ficou ela, o Gesiel e o pai, né? Então, como o pai morreu depois, assassinado ali naquele, como eu disse, nos primeiros capítulos, nos primeiros episódios, então ela ficou muito dependente de Gesiel, né? Então ali ficou uma conversa dos dois, né? E Saulo dizendo que ia procurar saber, que logo ia arrumar, ia buscar o Gesiel, né? Então Abigail falava assim, aí o Saulo até perguntou para ela, Abigail, parece que você ama mais teu irmão do que a mim, né? Ela falou, não, que isso, o Saulo, é um amor diferente, é um companheirismo fraterno, né, diferente. O Gesiel, para mim, era algo assim, fora do normal, né? Você não, você é o sonho da minha juventude e tal. E aí começa aquela conversa de namoro, né? aquele idílio, né? Já no começo da noite, ali na casa de Zacarias, onde ela morava, né? E ela ficou triste, né? Chorou na presença de Saulo, né? Saudade do irmão, né? A terrível história dela até então, né? E Saulo prometeu que vai cuidar. Aí nisso, já que já estava com a conversa já mais adiantada, o Saulo disse para ela, ô Abigail, ontem a Dalila, que é a irmã de Saulo, que morava em Jerusalém, e o seu marido, que é o cunhado de Saulo, eles foram a Lida, né, ao trabalho do dia a dia, visitar uns parentes ali no trabalho, nas atividades do dia a dia, e ficou combinado que quando Dalila for em Tarso, vai conversar com o pai dele e a mãe, dizendo que eu estou contigo, que eu quero me casar, né? Inclusive, Dalila, em breve, daqui a um tempo, eu quero que você vá a Jerusalém para que você conheça minha irmã, né? É normal, né, gente? Quando alguém vai se casar, né, é bom que a família conheça, né, a futura esposa, o futuro esposo, né? Então, o Saulo disse para a namorada, né? Abigail, né? Olha, Abigail, eu quero que você vá em Jerusalém para que você conheça Dalila, minha irmã, né? E ela vai falar para a mamãe, mas para o papai, que a gente pretende casar, né? Aí Abigail, muito simples, falou, não, Saulo, eu não tenho que vestir, eu não tenho
roupas à altura e tal, né? Ela era muito tímida, pobre, né? Comparando, claro, com Saulo, né? Que Saulo era da alta cúpula de Jerusalém, né? Então, aí ficou aquela conversa, né? E Saulo até falou, não, não preocupa não, a gente providencia umas roupas e tal, você vai à altura da família e tal, né? E ficaram ali conversando entre um e outro, né? Claro que sempre falava de Deus, falava das leis, né? Dos profetas, né? Aquela conversa sempre muito salutar, muito amiga, porque a Abigail também foi criada no meio da lei, né? No meio da, quando eu falo lei, eu estou dizendo a lei do Antigo Testamento, a lei do judaísmo, né? Dos profetas e principalmente de Moisés, né? Então ficaram ali, né? Os dois conversando. O Saulo falou da vida dele em Tarso, né, das atividades dele, e ali nessa conversa mesma, né, eles conversaram. O Saulo até disse, não, eu já estou de idade, eu tenho mais de 30 anos, né, já estou de idade e tal, mas eu nunca quis ninguém, porque nunca nenhuma mulher me tocou como você e tal, né, e que ele nunca pensou que poderia encontrar essa pessoa fantástica que é ela, né? Então, disse aquela coisa de namoro mesmo, né? A Abigail até disse assim, não, Saulo, nós viveremos um para o outro, teremos filhos fiéis a Deus, né? Sereis sua ordenação na nossa vida, né? Sereis submissa, né? Ficarás velando no tabernáculo de nossa aventura, porque a mulher sempre foi muito submissa, e naquela época mais ainda, e ela se mostrou extremamente submissa, né? E aí ficou aquela conversa, né? De submissão, de amor mesmo, né? De almas extremamente afins, né? Uma das outras, Saulo e Abigail, né? Ele relembrou do passado, dizendo que mulher alguma como Abigail, né, tinha jamais falado daquela maneira para o espírito dele. Ele era muito impetuoso, ele era era um jovem de classe alta, né, e muito afeito às disputas de corrida, nas bigas, né, aquelas coisas do Império Romano. Ele foi criado muito romano, muito nas normas e nas leis do romano, né? E aí falou do futuro lar, né? Que eles queriam se formar, né? E conversaram muito nessa noite, até que depois de muito tempo, né? Os dois de mãos dadas, né? E ali debaixo ali da penumbra de umas árvores, os oleandros, eram árvores da época, né? Ainda existe nessa região, né? Pessegueiros, tamareiras, né? É uma região desértica, mas tem ainda, né? Pontos em que tem um pouco de água e é muito fértil, né? Naquela estrada de Jerusalém para Jope. Ainda é assim, né? Bom, então ele disse que, Abigail, daqui 2 dias eu volto para te ver.